Então, pessoal, uma vez nos encontramos na nossa aula de filosofia. Obrigado pelo carinho, pela atenção. E vamos lembrar da aula passada. A aula passada nós continuamos a falar dos pré-socráticos. Aliás, vamos falar ainda hoje. Claro que a proposta é que terminemos a aula com os sofistas, pegando aquela parte que eu disse para vocês que iria apenas falar no nomos, mas não é, o texto chegaria no momento em que teríamos mais detalhes sobre a filosofia dos sofistas. Mas só para lembrar da aula passada, nós estávamos trabalhando os pitagóricos, nós trabalhamos o arqué dos pitagóricos, lembrando que esse arqué é a matemática, são os números, mas teve uma coisa que os pitagóricos começaram a investigar e trouxeram para a nossa compreensão e até o nosso questionamento algo muito importante, que foi em relação à imortalidade das coisas, especialmente a imortalidade da alma. E aí eu disse para vocês que a alma ela iria nos acompanhar em alguns filósofos, em algumas escolas filosóficas, seja aqui no pitagorismo como aquilo que dá movimento, aquilo que faz com que os seres sejam animados, ou seja, tenham vida, daí a alma, ela está nas plantas, nos animais e nas pessoas, elas transmigram, né? Daí a doutrina que eles criaram, a metempsicose. Nós falamos muito dela porque vão ser abertas discussões sobre o que permanece e o que se transforma, o que fica para a eternidade e o que, de repente, não dura um instante. Então, essa vai ser uma discussão interessante da filosofia a partir dessa investigação e dessas explicações sobre a alma. Vimos também as formas de apreensão, não só as formas de apreensão das coisas em si, mas também os elementos que fazem com que essas apreensões elas sejam devolvidas através, especialmente, do fazer, seja do fazer humano na experiência concreta, seja, inclusive, no fazer da linguagem. E aí nós vimos que temos a porta de entrada, que são os sentidos, e que fazem com que nós aprendemos e apreendemos as coisas, pelo olfato, pela audição, pela visão, pelo paladar e pelo tato. Claro que isso é uma faculdade humana, não tem ser humano que não tenha esse tipo de aprendizado. Claro, às vezes, com nem todas os órgãos do sentido, às vezes falta, por exemplo, a audição, mas aí você tem um outro órgão de sentido que serve para que você consiga aprender e aprender as coisas. Isso é uma faculdade humana, como eu falei para vocês, todo mundo tem essa porta de entrada, ou as portas de entrada. O que os filósofos vão dizer é que a gente tem que ter o cuidado com esse tipo de informação, porque nem todas as coisas que nós vemos nem todas as coisas que escutamos também Portanto, é necessário ter calma e passar essa informação, que elas vão entrando pelos sentidos, por um processo que a gente poderia dizer de ruminação, por um processo de reflexão, com a utilização dessa capacidade que também é do ser humano, que é a capacidade de racionalidade, de razão. E aí nós vimos a diferença entre o conhecimento apressado, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é resultado da apreensão dos sentidos e da devolução muito rápida desses elementos. Daí, por exemplo, as nossas ações intempestivas, ou as nossas ações ou atos rápidos, que muitas vezes nos arrependemos desses atos rápidos e até dizemos, eu deveria ter pensado mais. Eu não deveria ter colocado os pés pelas mãos,
eu deveria ter usado a razão. E o próprio conhecimento da razão, que é o conhecimento mais complexo, mais demorado, mais difícil. Tem até os nomes, né, para esses dois tipos de conhecimento. Tem o conhecimento sensível, que é a doxa, vocês lembram, né? Doxa, e tem o conhecimento inteligível, que é a episteme. E eu até disse para vocês que qual o nosso compromisso enquanto pessoas que estão no ensino superior, pessoas que estão na academia, nosso compromisso é com a episteme, é com o ensino mais, é com a compreensão mais difícil, é com a compreensão mais complexa. Claro que a gente não abandona o senso comum, a gente não abandona as coisas que entram através dos sentidos, porque nós somos pessoas que temos esses sentidos e usamos os sentidos, né, todo dia, toda hora, a todo momento estamos usando os sentidos. O cuidado que a filosofia faz com que a gente fique alerta, o cuidado que nós devemos ter é que nem tudo, não é, que a gente vê, como eu falei, então, calma, dá um passo atrás, não dá um passo adiante, não, dá um passo atrás e depois, não é, toma a decisão que seja a decisão mais apropriada e mais adequada com a razão ou com a racionalidade. Portanto, vimos essas duas escolas. E começamos a falar de outras duas escolas que são também importantes para a filosofia. Ou seja, as coisas mudam ou não mudam? O ser é permanente ou impermanente? Ou seja, ele é móvel ou imóvel? E aí começamos a discussão por Heráclito, que é o pai da escola da impermanência das coisas. Nada fica como está, tudo é movimento, tudo é mudança. Só não existe, só tem uma coisa que não muda, né? A lei da mudança. O resto tudo se modifica. E nós vimos que teve um autor, um outro filósofo chamado Parmênides, que vai dizer, espera ainda, não é? Não é bem assim. Não dá para conceber que tudo esteja em movimento. Porque se tudo estiver em movimento, as coisas não são, ou não serão, já que se uma coisa se transforma todo dia, ela deixa de ser. Então é preciso que nesta mesma coisa, ou esta coisa, tenha algo que seja fixo, tenha algo que a identidade não se perca, porque se a identidade se perder desta coisa em si, e aí, como vai haver uma reflexão sobre o ser, especialmente sobre o ser humano, o Parmênides vai dizer que o não ser é impossível porque o ser é. Ele parte do pressuposto que o ser tem essa existência e essa existência fixa faz com que ele seja sempre no tempo e no espaço. Então, uma longa discussão será aberta a partir daí. Nós não teremos, digamos assim, eu disse para vocês que nós não vamos ficar torcendo ou não dando absolutamente o total apoio a um e a outro. Eu disse para vocês, todos os dois filósofos, eles estão corretos, existe a perspectiva da transformação, mas também é necessário que haja a imobilidade, ou seja, a impermanência, para que as coisas elas sejam, porque senão nós jamais teremos contato com as coisas, devido a esse processo de transformação. Vamos continuar falando disso. Eu vou agora projetar para vocês o slide, porque nós vamos trazer os exemplos de Zenão. Exemplos, inclusive, muito difíceis, mas não quero que vocês quebrem a cabeça com esses exemplos. Vou projetar, certo, a tela para que a gente fale dessa escola, que é a escola eleática. Nós já falamos de Parmênides, e aí o texto diz que, ao contrário de Heráclito, Parmênides de Eleia, verdadeiro fundador e figura máxima do eleatismo, vai afirmar a unidade, a imobilidade do ser. Só o ser é único, só o ser ele é imóvel. Provavelmente, dando-se conta de que a pesquisa sobre os princípios do universo equivalia à busca do que é, não do que pode ser.
ou seja, do que está atrás das aparências, do que parece, e das transformações do que se torna. Né? Parmênides vai prender-se à noção mesma do ser e descobrir as exigências lógicas desta noção. A busca racional do ser vai revelar um ser uno, imutável, eterno. Caso esse ser não seja uno, imutável e eterno, ele vai ter que apelar para a noção do não ser. E a noção do não ser, ou de não ser, para Parmênides é impossível, porque o ser é. E, como nós vamos ver nesse próprio texto, não é? O ser sendo, ele proveio do ser que é. Então, primeiro que Parmênides vai dizer, é impossível alguma coisa ser do não ser. Alguma coisa sempre é de algo que é, nunca de algo que não é. Portanto, não é? O ser só pode provir do ser. Portanto, não vai existir a possibilidade do não ser. As conclusões paradoxais, como a negação do movimento, a que foi levado Parmênides a promulgar, não é? ou a definir enquanto crença de sua escola, ao afirmar a unidade do ser, foram, como é de esperar, objeto de escândalos e zombarias, né? Que estamos tratando, ou estavam tratando, de um dos maiores filósofos da época, Heráclito. Portanto, né, combater Heráclito não era algo muito simples, não era muito fácil. E aí, como diz o próprio texto, isso foi, não é, escandaloso, foi motivo de zombaria entre os adeptos das duas escolas, especialmente entre os adeptos da escola heraclitiana. Um discípulo de Parmênides, chamado Zenão, defendia o mestre, né, mostrando que admitir a pluralidade levava não só a conclusões ainda mais absurdas, mas também, né, a concluir que não existe movimento. Aí, claro que Zenão vai para a radicalidade. E precisamos reconhecer que as duas escolas, elas são radicais. Tanto é radical a escola que diz que tudo é movimento, que nada está parado, somente não muda a lei da mudança. Então, isso é uma radicalidade, quando não é absolutamente diz que tudo está em movimento, como aqui a outra escola, que também será radical, quando conclui a impossibilidade do movimento. Aí, né, nós vamos ter alguns exemplos contra a pluralidade e exemplos contra o movimento. Por quê, né? Porque, como eu disse para vocês, a episteme, ela só funciona se ela tiver elementos concretos, se ela explicar o que o discurso diz. Porque se eu disser, olha, a pluralidade não existe porque não existe, eu acho que não existe. Isso é doxa. E a doxa não cabe à filosofia. Né? Se eu disser que a pluralidade não existe, eu preciso provar com argumentos sólidos essa opinião, logo torna-se uma opinião epistêmica. Nós vamos ter 4 exemplos, não fiquem com a cabeça doendo com esses exemplos, não é? Às vezes também a gente nem entende o exemplo e vocês tampouco vão conseguir entender e não precisam se preocupar se não entender o exemplo. Primeiro exemplo. Vejam que no enunciado já existe um paradoxo, um problema de compreensão do próprio enunciado. E, consequentemente, né, segundo o discípulo de Parmênides Zenão, não é? Esse enunciado paradoxal do jeito que está revela a não pluralidade. Se a pluralidade existe, as coisas serão ao mesmo tempo limitadas e infinitas em número. Veja que existe aí um paradoxo, não é? E aí eu vou fazer a leitura da explicação desta frase. De fato, se há uma pluralidade de coisas, elas serão tantas quantas são, nem mais, nem menos. Após o número limitado de coisas. Por outro lado, aí é o paradoxo, né? Se há mais de uma coisa entre a primeira e a segunda, haverá necessariamente uma terceira. Caso contrário, a primeira e a segunda farão
uma coisa só. E entre a primeira e a terceira haverá uma quarta. E assim ao infinito. Haverá, pois, um número infinito de coisas. O que o filósofo está dizendo? Ou as coisas são infinitas, não é? Ou não são. Ou elas são infinitas ou não são. Para, não é? O filósofo, para Zenão, as coisas são limitadas, elas são finitas. Ou seja, elas são unas. Ao serem infinitas, elas são também unas. Elas não são ilimitadas. Se elas são unas, não existe pluralidade. Imagine você com 10 canetas na mão. Olha, se você tem 10 canetas na mão, 10 canetas não significam que elas sejam, não é, plurais, porque o número 10 implicaria em dizer que aí há pluralidade. Para Zenão, não. 10 canetas são, não é, um, ou 10 canetas se limita a um elemento limitado a um, que é, inclusive, a própria essência caneta. A caneta pode ser vermelha, pode ser amarela, pode ser azul, pode ser preta. Sendo preta, amarela, azul ou vermelha, não deixou de ser caneta. Portanto, caneta é una. Ela não é plural. Para Zenão, mesmo tendo essas, não é como eu falei para vocês, diferenças nas cores da caneta. Portanto, é una. E se todas as coisas elas são unas, portanto, elas não são plurais. Não existe a possibilidade de ser, neste caso, plural. Aí onde está a unicidade das coisas. 10 canetas, não é? 100 folhas de papel. 100 é plural. Passou de 1, 2, 3, 4 é plural. Não é. Papel. Pronto. 100 folhas de papel. Papel é o elemento da unicidade. Tem um outro exemplo aqui. Se a pluralidade existe, as coisas ao mesmo tempo serão infinitas em tamanho e não terão tamanho algum. E aí a explicação. De fato, se uma coisa qualquer é formada de partes, pluralidade, ou bem essas partes têm tamanho, ou bem não têm. E aí ele pega um exemplo bem lógico, né? Bem lógico, que vai quebrar com aquela radicalidade de que tudo é pluralidade. Veja, mas se a parte não tem tamanho algum, magnitude zero, e a magnitude zero existe, mas não tem tamanho, né? As coisas formadas por elas, tampouco essas coisas, ou a coisa, terão tamanho. Então, imagine uma coisa que tem magnitude zero, e você bota mais zeros. Zero mais zero mais zero mais zero mais zero mais zero igual a zero. Ou seja, ficou sem, não é, o tamanho que, em tese, no sistema plural deveria existir. Ou seja, essa coisa nem existe. Volta-se para o mesmo ponto, volta-se para a mesma magnitude, que é zero. Portanto, levando em consideração esse exemplo, percebe, logicamente, não é? Por mais zeros que se tenham numa conta, e quanto mais zeros você coloca, não é, mais a pluralidade, em tese, haveria a pluralidade, mas neste caso, quando você soma, volta-se para o mesmo ponto ou para aquela conta una, não é? O zero. Vamos agora a argumentos contra o movimento. Situação imaginada. Pensemos aqui uma competição, coloquemos 2 pontos, ponto A e ponto B. Vamos colocar no ponto A, certo? Um corredor que corre muito. Eu acho que o último corredor que correu muito aí, que eu acho que tem aí na nossa memória, foi Usain Bolt, não foi? Esse cara corria pra caramba. Não sei se ainda corre o mesmo tanto. Vamos botar ele no ponto A. E, certo? Vamos botar a tartaruga, dar vantagem à tartaruga, vamos colocar ela no ponto B. Certo? E aí nós vamos dar partida para os dois. O Usain Bolt alcança a tartaruga no ponto B, saindo do ponto A.
Zenão chega à conclusão que não. Por que não, né? Porque na hora que deu a partida, a tartaruga que estava no ponto B, ela se deslocou. Por mais lenta que ela seja, ela saiu do ponto B. Então, jamais o Zembot irá alcançar a tartaruga no ponto B. Aí vocês podem dizer, não, mas peraí ainda, né? O cara corredor aí bate recorde não é, de 50 metros, de 100 metros rasos, não vai pegar uma tartaruga que não tem velocidade nenhuma? Porém, a pergunta não é a seguinte, a pergunta não é o Usain Bolt alcança a tartaruga, a pergunta não é essa. Se a pergunta fosse essa, claro que ele alcança. E aí, claro que se ele alcança, tem movimento. Mas veja, se a pergunta é do ponto A ao ponto B, aí é lógico que se ele não alcança do ponto A para o ponto B, do ponto A para o ponto B não teve movimento. Jamais existirá o movimento levando em consideração esse ponto de vista e esse cálculo aí, ou essa projeção, neste caso, matemática. Portanto, veja, a escola que dizia tudo é movimento. E agora, essa escola dizendo, espera ainda, não é? Como é que tudo é movimento se não existe movimento de Usain Bolt do ponto A ao ponto B e assim por diante? O outro exemplo é o exemplo da flecha. Também é um exemplo meio doido, né? Doido assim, é o meu julgamento. Eu não posso dizer que é doido, que eu tô estabelecendo juízo de valor sobre o exemplo de Zenão. Uma flecha, você solta uma flecha que voa. Ela está em repouso ou em movimento? Olha, para Zenão, está em repouso. Uma bola que você chuta está em repouso. Um carro que passa está em repouso. Por que está em repouso? Aí temos que olhar para o que o Zenão está argumentando. Ele diz: um objeto está em repouso quando ocupa um espaço igual às suas próprias dimensões. Então, é claro que para ocupar um espaço igual às suas próprias dimensões, é preciso estar parado, é preciso estar em repouso, mesmo supostamente, neste caso, em movimento. Como diz aí o texto, ora, a flecha em voo ocupa em qualquer instante um espaço igual às suas próprias dimensões. Logo, a flecha em voo está em repouso. Portanto, gente, o que eu quero mostrar aqui para vocês, aliás, o que Zenão quer mostrar aqui para vocês, é que há um combate epistêmico da outra escola, um combate da escola do movimento, da escola da impermanência das coisas. E aí as escolas se chocam, ou seja, elas vão ter essa briga intelectual, claro que não é só legando coisas boas para a gente, ou seja, para a sociedade que vai, a partir desta discussão entre duas possibilidades, não é? Investigar mais, procurar mais exemplos, contradizer, inclusive, esses exemplos eles podem ser contraditos à luz de outras pesquisas de hoje, né? Eles podem ser contraditos, mas o que vale aqui para a gente é esta briga, ou esta discussão, essa querela epistêmica que vai gerar na própria filosofia uma grande discussão. Claro, né, que, como eu tenho dito aí para os meus alunos, eu não vou cobrar de vocês que vocês expliquem e entendam esses exemplos, não é? Jamais eu colocaria numa prova para você explicar os exemplos que até eu mesmo não sei explicar direito. Portanto, não se preocupem que essa parte aqui do texto, que essa parte aqui dos exemplos, ela não cai na atividade, porque realmente ela é muito complexa e, claro, certo que eu não vou aqui estar matando ninguém em função deste exemplo tão, como eu disse para vocês, complicado. Ok? Veja, é enorme, como eu disse para vocês, o impacto das reflexões de Parmênides sobre o ser. A partir dele, qualquer filósofo que quiser se salvar, a multiplicidade e o movimento, e com isso o mundo sensível, teve de levar em conta, primeiro, que o ser não pode provir do não ser.
nem se anular no ser, pois o não ser não é. E eu tinha iniciado essa discussão aqui, dizendo para vocês que, né, o ser é. O ser é. Certo? Não existe possibilidade do ser não ser. O ser é. Nesta perspectiva, ele é. Tampouco algo que não é pode gerar algo que é. Né? Tampouco. Tampouco. Bem, Aristóteles vai dizer muito bem, em suas reflexões, quando, por exemplo, dá o exemplo, vou ser redundante aqui, do ovo. Um ovo de ganso jamais gerará uma galinha, porque o ovo de ganso vai dar ganso, o ovo de galinha vai dar galinha. Portanto, o ser sendo, ele tem essa possibilidade ou gera o próprio ser. Daí, né, esse ser que é. Mas e como fica o mundo sensível? Como fica o mundo da transformação, já que o ser se transforma? Então, foi preciso resolver um problema que era o rompimento de uma teoria que existia, chamada de monismo milésio. O que era, ou o que é o monismo milésio? O nome dado às teorias filosóficas que defendem a unidade da realidade como um todo, em metafísica, ou a identidade entre mente e corpo e filosofia da mente, por oposição ao dualismo ou ao pluralismo, à afirmação de realidades separadas. E postular a existência de mais de um princípio no ser, isto é, mais de um ser, cada um dos quais, pelo menos, não é, com uma das características do ser de Parmênides. Então, foi preciso admitir que o ser ele tenha esse elemento eterno, né, que tenha esse princípio eterno. Claro que o que serão esses princípios eternos que não se modificam? Por exemplo, os conceitos das coisas. O conceito da coisa não pode ser modificado enquanto a coisa existe em si. É um princípio eterno, imóvel. Ou a essência das coisas é um princípio imóvel. Agora lembremos da alma. A alma muda. A alma não muda, né? Como diz o Chico César, a alma não tem cor. Ora, se ela não muda, se ela não tem cor, você tem ali nela um princípio eterno. Aquele princípio do é. É. É e não muda nunca. Portanto, é preciso reconhecer, por exemplo, que nós somos seres com um princípio permanente, um princípio fixo e um outro princípio, ou se a gente pode colocar até no plural também, se quiser, não é? O outro princípio é o princípio da transformação, é o princípio, não é, da própria pluralidade do ser. Né? O ser é diferente em termos físicos, não é verdade? Porém, ele não deixa de ser. Ele é. Ele continua sendo, mesmo sendo diferente, né? Nos seus traços físicos, nas suas realidades sensoriais, pode haver diferenças nessas realidades não sensoriais, psicomotoras. Portanto, há no ser o elemento imóvel, o próprio conceito e a própria essência, neste caso, torna-se imóvel. Somos seres humanos. Isso é muito importante nessa discussão sobre o ser humano, porque em tese impediria que criássemos filosofias ou programas político-partidários, legislações que determinassem essa diferença que existe no ser, os tornam ou superiores ou inferiores, que aí é uma discussão que nós vamos ter bem na idade moderna e atualmente a gente tem muito essa discussão. Apesar de que, né, tem muita gente que acha que os caracteres físicos determinam a personalidade ou a moralidade do ser. E nós nunca vamos admitir isso. Portanto, essa discussão de Parmênides é uma discussão importante. Importante porque não como me perguntou um outro aluno,
É a partir daí que se vem aquela dúvida ser ou não ser, eis a questão, de se é a partir daí, não é? Claro que tem filósofo que vai admitir a existência do não ser, tem. Como a maioria da filosofia vai dizer que o ser é. Mas se você pega, por exemplo, na filosofia religiosa, a filosofia religiosa admite que o ser não é, que o ser pode não ser, que o ser não é não, que o ser pode não ser, que ele pode perder, digamos assim, a sua essência divina. A filosofia religiosa diz isso. E por que a filosofia religiosa vai dizer isso? Ou né? Partindo de que ponto? Partindo desta discussão. Partindo dessa discussão. Porque essa discussão, ela também vai mexer com os dogmas mais tarde, e aí quando eu falo religiosos, eu estou falando do cristianismo. Ele vai mexer, né, com um dogma judaico-cristão, e que é preciso, ao mexer com esse dogma, é preciso que os filósofos da religião cristã, da confissão cristã, eles possam estar preparados ou montando uma explicação convincentes, inclusive para combater a ideia do não ser. Isso que nós vamos ver mais adiante. A última escola, dentre essas escolas que nós estamos vendo, dos pré-socráticos, antes de falarmos dos sofistas, é a escola atomista. Nós vimos, inclusive, no vídeo, na aula passada, naquele vídeo, não é, que eu falei para vocês da eletrônica, não é? A eletrônica vem do eletro, o eletro é uma daquelas partículas descobertas por esses, não é, filósofos. No caso, o Leucipo e Demócrito, eles vão dizer, né, que o não ser, ele é o vazio. E o não ser, veja, para essa escola, tem tanta existência quanto os seres que nele se movem. Os seres são os átomos, infinito em número e em forma, mas cada um dos quais com a propriedade do ser único de Parmênides. Que propriedades são essas? Eternidade, indestrutibilidade, homogeneidade e indivisibilidade. Vocês sabem que os átomos são, né, divisíveis, mas lá no passado eles disseram que não eram divisíveis. E foi importante também, não é, para a ciência mais tarde saber que, né, existem os átomos. Para essa escola, os seres são átomos. É da junção desses diversos átomos que as coisas elas vão tendo forma, elas vão, neste caso, se formando. Não é? Como no caso aí de Empedocles, a geração e destruição das coisas são explicadas por associação e dissociação. Quando os átomos se associam, eles formam as coisas. Mas aquelas coisas também se acabam quando aqueles átomos se desassociam, ou seja, quando o princípio da unidade se rompe. E aí, claro, que esses átomos estão liberados para formarem outras coisas. E aí, não tudo são átomos. Ok, minha gente, sobre essas escolas pré-socráticas, tem alguma dúvida sobre essa discussão pré-socrática? Importante, claro, para todas as outras discussões que vão aparecer, surgir, não é? Após esses tempos aí, ainda difíceis, porque a filosofia estava no seu nascedouro, né? Ela estava começando a abrir as portas para o processo de investigação e de explicação de todas as coisas, sejam elas humanas ou não humanas. Alguma dúvida? Se não tem dúvida, o átomo. Passemos para os sofistas. Que acho que vocês já ouviram falar.
e acho que vocês também ouviram falar muito mais pela leitura parcial ou pela explicação e compreensão parcial de Platão. Platão só vê desgraça nos sofistas. Porque, para Platão, os sofistas eram mal na política, para Platão. Mas nós vamos ver que não era tão assim. Primeiro, sofista é aquele que sabe. Então, tem sabedoria. Tinham bons sofistas ou bons professores, né? Professores sofistas. Eu vou falar mais dos professores sofistas. E que usavam, ao ensinar, ensinavam técnicas para que os seus alunos pudessem, neste caso, ter sucesso, ter brilho no mundo da política. Portanto, como diz o slide, a palavra sofista não teve originalmente o sentido pejorativo que lhes impôs Platão. Os sofistas foram, na verdade, reputados como grandes mestres, e a eles acorriam quantidade de jovens bem-nascidos, dispostos a pagar muito dinheiro para aprender o que eles apregoavam a ensinar. Acho que vocês lembram, quando eu estava diferenciando nomos de physis, que o nomos ficou sobre a responsabilidade dos sofistas, eu disse para vocês que atuar na política e ter sucesso na política era basicamente ser feliz. Era o gozo da vida, o auge da vida, era você ter sucesso com suas propostas. E até hoje o é. Mas lembre-se que antes essa felicidade não significava dinheiro. Não é? Era a felicidade mesmo de ver uma proposta aprovada. Porque nem salário eles tinham, a gente tem que lembrar disso, né? Para não, de repente, né, cometer o que a gente chama de anacronismo, quando a gente, às vezes, interpreta a realidade presente conforme a realidade do passado. Então, há uma diferença. Anarquismo, eu diria. Anarquismo em que sentido? Que as coisas que estão aí postas não refletem a realidade. Por exemplo, o governo cria muitas leis que não funcionam, né? Se você pegar as leis aí, por exemplo, do direito na questão, quando você vai, direito do consumidor, né? Tá lá todas as leis, o cara não aprende. Quando você vai buscar os recursos, aí o direito do consumidor fica se esquivando a receber. Pelo menos nas minhas tentativas tem sido assim. Fica protelando por causa do fato político. Geralmente é nomeado por um deputado, o cabo que responde pelo direito do consumidor no município ou no estado. Então, termina virando um anarquismo no sentido disso, de que Só um cuidado. Só um cuidado. Geral. Só o cuidado com o termo, porque aqui a gente tem que ter os cuidados com os termos. Por exemplo, anarquismo. Anarquismo se remete a um conceito de uma filosofia política. Não é? Exatamente. É um encontro, que seria um encontro à democracia, né? Seria um encontro. A democracia tende ao anarquismo, segundo eu li, né? A democracia, o anarquismo, devido à não funcionalidade, vai migrar para o anarquismo geral. Veja, não vamos confundir anarquismo, o anarquismo como elemento da não organização, certo? Com a filosofia política chamada de anarquista. Porque, para a gente não confundir, porque tem conceitos que a gente precisa operar, e aí eu lembrei isso para vocês quando eu disse que a gente tem que ter cuidado com a doxa e com a episteme, porque às vezes a gente emprega uma palavra que ela pode se remeter a um conceito filosófico. Por exemplo, anarquismo é uma dessas palavras. Anarquismo é uma dessas palavras que, ao utilizar, a gente tem que saber se está utilizando conforme, certo, a filosofia política anarquista, né, que tem
filósofos que defendem, né, teoricamente essa filosofia, ou a anarquia, conforme a ideia de falta de organização. Então, tem que ter esse, não cuidado. Claro que, se a gente for falar de anarquia, enquanto filosofia política, a gente tem que ter a propriedade filosófica para poder, falar sobre ela. Quanto à questão dos sofistas, que eu disse para vocês, os alunos sofistas, que, para eles era o gozo da felicidade deles, quando uma proposta deles era aprovada no Ágora, é porque era como se eles estivessem comprando a própria felicidade. Por isso que era caro. Era caro pagar o professor que ensinasse a técnica de sucesso, que era uma técnica de sucesso. E a política aqui na Grécia, ela não era como a política de hoje. É bom que a gente deixe isso bastante claro, como eu disse para vocês, para não cometer o que a gente chama de anacronia, tentar interpretar o presente com alguns elementos do passado que não se encontram. Eles não têm, neste caso, encontro. Tem start, que quando a gente fala de política, fala do sistema democrático, o start é lá atrás, mas não é a mesma coisa hoje. Então, é bom que essa coisa esteja, neste caso, bem clara. E quando eu falei da felicidade, é porque era um gozo para eles verem, que a partir do seu discurso, da sua lábia, veio uma proposta, neste caso, aprovada. E se pagava caro para isso, se pagava bastante caro para poder ter a técnica. Acho que falei para vocês também na outra aula que acho que usei um ditado dizendo que a fome se encontrou com a vontade de comer. Existia o regime democrático. Depois eu explico para vocês o que é essa democracia, que não é uma democracia igual à democracia que a gente tem hoje, não tem nada a ver os dois tipos aí de democracia. E eu posso até dizer para vocês que o que vai ser essa democracia ateniense? Vai ser um sistema em que um pouco mais de gente participa, mas que a população participa, não, que todo mundo participa, não, mas que um pouco mais de gente decide. Então, isso é o sistema, neste caso, entre aspas, democrático. Quando eu digo entre aspas, porque o nosso entendimento de democracia hoje é um entendimento um pouco mais complexo, desse entendimento do tempo do regime ali que vigorava na Grécia antiga. Então, quando eu disse que a vontade se encontra com a vontade de comer se encontra com a fome fome se encontra com a vontade de comer, é porque a função política dependia do uso da palavra no regime democrático, lá na Assembleia. Só que as pessoas não tinham as técnicas de lábia, de fazer com que os outros ficassem convencidos. Aí apareceu o professor. Ou seja, era a fome, com o professor com vontade de comer, e os dois se encontram. O professor tem a técnica para ensinar, e os alunos querem, neste caso, aprender. Uma coisa se encontra com outra, e os professores vão atuar nesse regime democrático. E vão ensinar tanto discursos rápidos como discursos breves. Tanto pode ser um discurso que sirva para cansar os opositores, e os opositores vão embora, e fique só os apoiadores, como pode ser um discurso muito também rápido, muito breve. Então, eram as técnicas que iam ali sendo, neste caso, colocadas para que os seus alunos tivessem sucesso na política. Platão vai se arretar com isso, certo? Platão vai ver que alunos aprendendo técnica de persuasão, técnica por técnica, isso é um perigo para a cidade, porque os alunos estão aprendendo apenas técnica. Para Platão, os alunos não aprendem conteúdo. O que o professor sofista faz é lhe dar uma técnica para que tudo que rolar você desenrole sem você necessariamente saber com profundidade aquilo que vai, neste caso, proferir. No final desse slide tem algo aí que é
capilar, né, que é central para a crítica ao ensino sofístico. O bom orador é aquele que sabe persuadir qualquer um de qualquer coisa. Isso é chave para a crítica de Platão. Como também isso é chave para o ensinamento sofístico, porque os professores sofistas vão bater nessa tecla, vão ensinar aos seus alunos que tudo que role, desenrole. E você desenrola porque tem técnica. Então, a retórica sofística, que se apresenta como uma técnica capaz de persuadir qualquer um de qualquer coisa, pressupõe uma tese de gravíssimas consequências para quem, como Platão, quer estabelecer a política como ciência. Não é? Ou seja, né, qual a gravidade? A gravidade para Platão está aí em negrito, o relativismo do conhecimento. Como esses filósofos tipo Sócrates e Platão trabalham com verdades absolutas e aí, não é, repetem aquele dogma eleático. Lembra qual é o dogma eleático? O dogma eleático é que não muda, é que é fixo. Então, se é verdade, é. Se não é verdade, não é. Só tem essas duas possibilidades. Uma coisa não pode ser verdade e não verdade amanhã. Uma coisa não pode ser falsa e verdadeira amanhã. Não existe essa possibilidade. Então, para Platão, ou é ou não é. Não existe a relatividade no conhecimento. E aí, como diz aí o slide, de fato, a existência de um conhecimento absoluto, verdadeiro, que não muda muito, que não muda, vai limitar o jogo da retórica, certo? Aquele que realmente sabe não é possível persuadir o contrário. Portanto, os professores sofistas vão dizer: caiam fora, senhores políticos, da verdade. Caia fora da verdade. Aqui a gente pode dizer que esse ensinamento segue até hoje. Esse ensinamento aqui dos professores sofistas, ele segue até hoje. Eu diria para vocês que o eixo da política é esse eixo. É o eixo. Veja, se eu perguntasse para vocês, a política na atualidade está mais para o dogma fixo ou para o dogma que muda e que se movimenta? Aí eu poderia perguntar para vocês, a política, se a gente escolhesse um filósofo, seria Parmênides ou Heráclito? A política partidária no Brasil hoje. Aí vocês, claro, vocês já sabem. Heráclito. E Heráclito, ele é o grande, né, digamos assim, inspirador dessa técnica e desse ensinamento sofístico. Tudo muda. Então, se hoje eu estou num partido, amanhã eu posso estar no outro. Se hoje eu digo uma coisa, amanhã eu posso dizer outra. Não é? Ou seja, eu não tenho que ter opinião fixa, verdade fixa no mundo da política. Os sofistas, professores ensinavam isso. E Platão, o que é que Platão via? Via isso mal, veja, isso é um mal, porque né, de repente você não tem uma ideia fixa. Por exemplo, uma ideia fixa do que é o bem, uma ideia fixa do que é a justiça, você não vai ter, porque a justiça pode mudar conforme a conveniência de quem governa. Os professores sofistas diziam, pode sim, pode. Depende de quem quiser. E Platão, o que é que Platão queria? Platão queria fazer da política ciência. E aí, claro, a ciência né, tem esse elemento, como está dito aí, né, o conhecimento absoluto verdadeiro, que limita, nesse caso, o jogo da retórica. Portanto, o sofista vai negar que exista a verdade, né, ou pelo menos a possibilidade de acesso a ela. Para os sofistas, só existem opiniões. Ou seja, perceberam para vocês, ou perceberam vocês, que os sofistas se apegam à doxa, que jogam no lixo a episteme? Ou seja, para os sofistas só existem opiniões, boas e más, melhores e piores, úteis e prejudiciais, mas jamais falsas e verdadeiras. Tem um axioma, ou tem uma máxima,
que ela é muito atual. Inclusive, ela fala muito para o nosso sistema político partidário. O homem é a medida de todas as coisas. Eu vou pedir para vocês fazerem, inclusive, um print desse slide ou dessa tela, porque esse texto não tem esse slide não tem no texto, certo? Eu tirei esse pedacinho aí para que a gente possa compreender melhor. Então, veja, o que é essa frase? O que significa essa frase? O homem é a medida de todas as coisas. Das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Tendo como base para isso o pensamento de Heráclito, tal frase expressa bem o relativismo tanto dos sofistas em geral, quanto o relativismo do próprio Protágoras. Protágoras, não confundam com Pitágoras, certo? Se o homem é a medida de todas as coisas, então coisa alguma pode ser medida para os homens, ou seja, as leis, as regras, a cultura, tudo deve ser definido por um conjunto de pessoas. Aquilo que vale em um determinado lugar não deve valer necessariamente no outro. Esta máxima ou axioma também significa que as coisas são conhecidas de uma forma particular e muito pessoal por cada indivíduo, o que vai contra, por exemplo, ao projeto de Sócrates de chegar ao conceito absoluto de cada coisa, a chegar à areté, a chegar à verdade. Portanto, veja, se eu sou a medida de todas as coisas, nada para mim é medida, então eu estou livre. Eu posso modificar a lei na hora que eu quiser, porque a lei vai depender da minha vontade, então eu sou maior do que a lei. O homem é a medida, é a grande explicação para essa frase. O homem é a medida. Ou seja, então a lei é menor do que o homem, mesmo a lei estando ali sendo feita para ser seguida, mas ela pode ser modificada a qualquer momento, porque o homem é a medida de todas as coisas. E coisa alguma pode ser medida para o homem. Não é? Veja que isso é tão atual para a gente, não é verdade? Nossas leis se modificam da noite por dia. A lei é feita, inclusive, para não durar, para não dar certo, para ser modificada. O vadimeco que vocês vão comprar não dura 6 meses. Por quê? Porque a cada 6 meses você tem elementos ali que foram modificados na própria lei. Quantas emendas não existem? Quantas propostas de emenda, quantas PECs não existem? Por quê? Porque o jogo é esse. O jogo é o jogo de Protágoras, o jogo é o jogo dos sofistas que Platão combatia tanto e, infelizmente, não foi vencedor neste combate. Ele tentava dar à política algo mais epistêmico, mas ele, infelizmente, não foi, como eu disse para vocês, repetindo, vencedor. Um dos aspectos da sofística que mais presta crítica a Platão é a chamada polimatia, aquilo que eu disse para vocês. Se liguem, porque isso vai ser caro, a crítica de Platão. Aliás, uma consequência também ligada à técnica retórica. Para persuadir qualquer um de qualquer coisa, é preciso ser capaz de falar e bem falar sobre qualquer coisa. Num certo sentido, é preciso saber tudo. Eu disse para vocês nesse instante. Olhe, se rolar, desenrole. Se rolar, desenrole. O que os professores faziam? Ensinavam os alunos a não deixar que aquele assunto que ele não sabia muito, aquele assunto se desenrolar ou se alongar no tempo. Então, era ensinado uma técnica de se rolar um assunto, você está dentro. Mas aí, se você não tiver muito conhecimento, você já muda logo de assunto, já passa para outro, para que a plateia não perceba sua fragilidade naquele determinado assunto. Portanto, se tudo que rola você desenrola, Ave Maria, não é? Você vai ser um crânio, um gênio. Tem gente assim, não tem? No nosso meio, a gente diz, mas rapaz, fulano sabe de tudo. Porra, tudo que rola o cara fala, desenrola. Platão vai dizer, é impossível. Saber tudo é impossível, como está aí nas 4 últimas linhas desse slide. Logo, o saber sofístico é uma aparência. A retórica necessariamente é uma arte do engodo. E o sofista que está dizendo que sabe, mas não sabe, ele é um charlatão.
Quantas pessoas não são charlatães no nosso meio, né? Quantas? Mas, infelizmente, não é, conseguem ter ouvintes que não conseguem se contrapor ao argumento, porque são fracas de ou fracos de conhecimento. Daí é muito fácil dominar uma plateia que não tem saber. É muito fácil. Mas se você tiver técnica de oratória, você, neste caso, domina. É aí onde Platão, né, cria esse adjetivo para os sofistas e mete o pau. Ou seja, Platão vai dizer: sofista é um grande charlatão. É uma pessoa que usa da sua técnica de convencimento para enganar, para gerar engodo. São demagogos, porque falam de coisas que nem conhecem, falam de coisas que nem sabem. Isso, certo? É o Platão que vai dizer. Claro que aí eu tenho reservas quanto, não é, a acreditar que todos os sofistas eram assim, certo? Eu tenho reservas. Eu não vou ser platônico e vou engolir o que Platão está dizendo. Tinham bons políticos na Grécia Antiga, alunos dos sofistas que não eram charlatães. Foram construídas boas leis e teve, em algumas cidades, boa governança. Então, eles foram bons alunos, né? Dos mesmos professores que Platão está dizendo aqui que são demagogos. Negócio interessante, a disputa verbal, porque é uma técnica, certo? É uma técnica que os professores ensinam para que você, que está no embate discursivo, você ganhe. Então, nós vamos ter a disputa, não verbal. Mas, para falar da disputa verbal, temos que falar de uma outra técnica. Platão, ele apresenta Sócrates como uma pessoa que tem uma metodologia diferenciada da dos velhos sofistas. Vamos agora. Claro, Sócrates é o sofista, viu? Não esqueça, Sócrates é sofista. É do mesmo período ali, certo? Dos professores sofistas e era um professor sofista. Só que tinha uma metodologia diferenciada. E aí, Sócrates utilizava a dialética. O que era? Claro, se eu estou conversando com você, eu sei que você não sabe o que eu sei. E sei muitas vezes do que de que o que você sabe são coisas muito não obscuras, coisas ainda não muito epistêmicas. Você tem muita doxa. Então, o que é que eu faço? Eu começo a perguntar sobre o que você sabe. Aí você me diz o que você sabe. E eu começo a refutar o que você sabe. E eu refuto dando outros argumentos. E eu vou conversando com você. Usando a ironia, usando perguntas e respostas, colocando você dentro do exemplo, e você vai percebendo que aquilo que você pensava que sabia, não sabia. Aí você vai mudando aquele argumento que você tinha. Você vai saindo da doxa e vai indo para a episteme, neste processo de construção de conhecimento. O que é que eu estou fazendo? Usando a dialética. Eu estou tentando purificar o seu argumento falso, o seu desconhecimento. Por isso que o texto diz aí, né, que a intenção desta refutação, a intenção é catártica. Significa dizer que a intenção é purificadora. Sócrates pretendia purificar o interlocutor das opiniões falsas que ele tinha a respeito daquilo de que era objeto do diálogo, da pesquisa ou da investigação. Essa dialética fazia com que o interlocutor chegasse a um novo ponto de partida, ou seja, chegasse à areté, chegasse à verdade. Portanto, o filósofo, não é? Sofista, o verdadeiro sofista para Platão, ajudava o seu interlocutor a conhecer. Isso era a função do professor. Só que, não os sofistas utilizavam outra técnica. Os sofistas não eram dialéticos, nada de conversa, nada de diálogo. Ou seja, a técnica era agonística, quer dizer aí, a técnica é de disputa verbal, erística.
Esses sofistas não tinham o menor interesse em alcançar conhecimento algum. O que eles queriam era dizer para o adversário que eles não sabiam nada. Então, refutava, ganhando assim a disputa. Claro, criando argumentos, criando ditados, criando situações, criando exemplos para que o interlocutor pudesse cair no buraco. E aí você, neste caso, vencer a disputa. Então, de um lado, eu tenho um diálogo que faz com que nós tenhamos ali uma construção de saber. Do outro lado, eu tenho uma disputa. E os professores sofistas diziam: vocês estão numa guerra. Então, se você está numa guerra em disputa verbal, você tem que botar para arrombar no outro. Você não pode deixar o outro falar. Você não pode dar espaço ao outro. E você tem que refutar, porque você tem que ganhar, neste caso, a disputa. Então, essa era, digamos assim, o grande embate em termos metodológicos. Claro que Platão criticando e refutando a metodologia erística dos sofistas e apoiando e colocando em primeiro lugar o diálogo ou a dialética. Aí eu perguntaria para vocês, vocês que estão entrando no mundo do direito, se vocês estivessem na prática penal, vocês utilizariam o quê? A dialética ou a erística? Me digam. Pode escrever se quiser, se não quiser falar aí. Eu usaria a dialética. Dá para repetir a pergunta, professor? Eu tinha desligado aqui o microfone, desculpa. Se você tivesse na prática penal, você utilizaria a dialética ou a erística? A pergunta foi essa. Na prática penal, a erística. Eu vi que teve muita gente que se impressionou com a dialética, achou bonito, né? Ou eu vou utilizar a dialética. A dialética vai levar 10 anos. Não vai levar 10 anos, não. A dialética é o diálogo. Aí eu perguntaria para. Mas se eu usar a dialética num júri, aí eu vou perder espaço. Você vai entregar o ouro ao bandido. Exato. Tá entendendo? Então, não tem condições de usar o diálogo, não, porque são duas partes e estão brigando. Então, João Vitor, Luiz Guilherme, Alexandra, Michele, Nilvandra, se vocês usarem a dialética, ninguém contrata mais vocês. Ninguém vai contratar mais vocês. Claro que eu não estou dizendo que vocês têm que usar dos meios inescrupulosos como existia no passado, né? Mas lembre-se que estão em disputa. São duas partes. Uma parte. Claro, eu tenho que sustentar a minha tese. E se eu não sustentar a minha tese, eu vou fazer o quê? Você não pode entregar os seus argumentos para o outro. Não é verdade? Entendeu, minha gente? Exato. Então, o esquema ele é erístico. Claro que não pode ser erístico. E às vezes tem, viu, gente? Às vezes tem. Eu acho que tem pessoas aí que tem também, já tem um pouco mais de experiência, como tem gente que não tem ainda, mas o pessoal que tem experiência sabe que muitas vezes uma das partes, ou até as duas partes, usa elementos inescrupulosos para poder vencer. E nós não estamos, num lugar onde tem apenas a perfeição. Quando eu digo lugar, estou falando do próprio direito, da própria prática penal, não é verdade? O professor Luciano, saudoso professor Luciano aí, né? Ele dizia em sala de aula que advogado tem parte com o cão. Aí nós alunos perguntávamos a ele, é isso, professor? Ele disse, olhe bem, de manhã o advogado estava defendendo um sujeito que matou a mãe.
e conseguiu absolver. E de tarde ele estava acusando um sujeito que matou a mãe também e conseguiu condená-lo. Então, ele usou a erística, né? Assim, para um caso e para o outro. Exato, porque ele está num processo de disputa. Eu vou dizer para vocês lá no livro de Foucault, quando a gente tiver a discussão, que não é, os dois ganham, sempre há ganho para as duas as partes. Não é? Por exemplo, quando alguém não consegue, num julgamento, quando um advogado não consegue absolver o seu cliente, mas diminuiu a pena, ele ganhou ou não? Exatamente. Ganhou. Né? Ele não Ganhou. conseguiu absolver, mas diminuiu a pena. Então ele ganhou. Né? Em Exato. tese, né, quem estava acusando ganhou por condenar, e a pessoa que estava ali defendendo com a possibilidade de absolvição ou de diminuição de pena, se chegou à diminuição de pena, ganhou também. Está entendendo? Então, o jogo. Claro que nós não vamos usar o jogo, o pior, não o pior jogo, neste caso possível. Vou mostrar para vocês aqui, não é um exemplo, e aí, claro, eu vou deixar o link, vou deixar um link aqui para vocês assistirem um filmezinho rápido, para vocês verem um exemplo na prática, né? Claro, na prática não, é um exemplo de filme, mas que nos ajuda a entender, não é, o que é essa disputa verbal, o que é o diálogo e o convencimento, a capacidade que você tem de convencer através de perguntas e respostas, e o que é, não é, por exemplo, a não guarda de argumentos que possam fazer com que você vença a disputa. Por favor, vejam esse vídeo, certo? É um videozinho rápido e a gente volta a falar sobre ele, ok? Perceberam os dois exemplos? O primeiro exemplo é do filme Obrigado por Fumar, e no filme, vocês veem que o argumento que o pai utiliza para a criança, não é? É um argumento que aquela criança, ela tem um choque ali, não é? Argumento da liberdade, imagina, né? Você dizer, ó, você acha que isso é liberdade? O conceito de liberdade que você tem é tomar sorvete só de chocolate? Então você não vai experimentar outra coisa nenhuma, e cadê outro tipo de sorvete? Cadê a sua liberdade? Então aí terminou, vocês perceberam que o menino, no final das contas, ele, né, experimentou outro tipo de sorvete. Então ali houve convencimento, né? Ali houve um processo de persuasão. E o segundo vídeo é um pedaço ali do filme A Vida de David Gale, que quem não assistiu, se vocês tiverem um tempo aí no final de semana, assistam, que é interessante, não é? Você tem uma retórica bem construída pelo advogado, né? Uma retórica bem feita. E a retórica, ela vai, não é, ali é, combatendo o governador, colocando o governador numa situação difícil, utilizando falas do governador, não é? Outras falas que não é do governador, como aquela do Hitler, o governador pensava que era dele. Então, logo nós íamos percebendo que naquela disputa alguém estava ganhando. Porém, no final, o governador tinha uma carta na manga. Então, num processo de disputa, num processo erístico, como foi esse que a gente viu aí do debate, ou você tem as armas ou você perde. Você viu como é que ficou a cara do advogado? Como a gente diz aqui no sertão, com cara de tacho? Ficou ali, né? Não podia, neste caso, não é, fazer mais nada porque o governador acuou, não é, acuou a pessoa. Portanto, gente, o Platão, ele vai utilizar Sócrates como bom sofista, certo? O Sócrates, ele é aquele sábio, aquele que sabe, e é o grande educador, é o único sofista. Ele é capaz de purificar as pessoas, por quê? Porque ele dá às pessoas a verdade, ou a areté, né? A luz da verdade, a luz do conhecimento. Tem 5 comparações que Platão vai fazer, vai estar no texto aí,
as 5 principais comparações entre Sócrates, o bom sofista, e não é, aqueles professores que Platão critica. Primeira crítica. O sofista é um professor ambulante. Inclusive, ele não tem cidade, né? Ele, em qualquer lugar, ele pode estar, desde que as pessoas paguem a ele. Então, ele não tem compromisso com cidade nenhuma. Ele tem compromisso com o pagamento pelo ensinamento. Sócrates é alguém ligado aos destinos de sua cidade. Tanto assim que, condenado injustamente à morte, recusa-se a fugir, acatando a decisão de seus concidadãos. Portanto, não é Sócrates é uma pessoa ética, no sentido que respeita a lei da sua cidade. Mesmo o contrário, fazendo a sua defesa, né, contra as acusações, como, ao final, ele perdeu, né, e a sentença foi a pena de morte, ele acatou a sentença. 2, o sofista cobra para ensinar. E Sócrates, ele entende que a educação não é uma mercadoria. Ou seja, o que ele faz é atividade de homem livre, ele faz por livre escolha, ele faz por paixão. Já os outros faziam porque mercantilizaram o saber. 3, aquela ideia do saber tudo. Os sofistas diziam, diga que sabe tudo. E Sócrates dizia, só sei que nada sei. De um lado, a arrogância de quem tem o saber, né? De quem julga ter o saber. Do outro lado, a humildade daquele que se coloca no mesmo nível do interlocutor e leva aquele interlocutor para uma aventura dialética de busca da verdade. 4, o sofista faz retórica, Sócrates faz dialética. Na retórica, como nós vimos bem aí no pedaço do filme, o ouvinte é levado por uma enxurrada de palavras que, se adequadamente compostas, persuadem sem transmitir conhecimento algum. Na dialética, que opera por perguntas e respostas, a pesquisa procede passo a passo e não é possível ir adiante sem deixar o que ficou esclarecido para trás. Numa retórica sofística, eu quero vencer e não dou ouvido aos questionamentos, porque eu faço de tudo para que aqueles questionamentos não sejam validados ou até válidos. Né? Na outra parte, que é a parte dialética, eu, né, me colocando no nível, eu vou ouvindo e vou construindo o saber. E, por último, o sofista refuta por refutar. Né? Eu quero ganhar a disputa. Sócrates refuta para purificar, é o efeito catártico, é a cartase, né, que vai operar no sentido de purificar a alma ou a razão daquela pessoa que está desrazoada ou que não está com os argumentos que deveriam, não é, estar. Então, basicamente, é isto, certo? Basicamente, são esses elementos que fazem com que Sócrates ele possa, não aliás, Platão, ele possa comparar Sócrates aos velhos sofistas. Mais um vídeo, certo? Mais um vídeo para que vocês possam ver e depois a gente volta aqui para o encerramento da aula. Acessem, por favor, esse link. Então, gente, veja que o vídeo ele completa um pouco essa explicação sobre Sócrates e sobre a crítica de Platão ao método sofístico. Portanto, o Platão vai entender que a forma como os professores ensinam a metodologia e especialmente a técnica, isso é um mal para a ação política, porque a política precisa ser algo da ciência, ou seja, precisa ter ideias ou elementos que são verdadeiros e que não podem servir à retórica dos políticos que muitas vezes a utilizam para o seu benefício próprio ou para as suas ideias pessoais, de grupo ou ideias particulares. Portanto, o Platão, ele, como eu disse para vocês, não teve o projeto dele
vencido, ou seja, ele não foi vencedor nesta ideia, porque, não é, até hoje nós vemos que a política não é o lugar, infelizmente, não é, da verdade, não é? A política, ela é felizmente, né, deveria ser felizmente o lugar da verdade, mas a política partidária é esse lugar ao qual os sofistas eles plantaram a ideia de que ali é o lugar do jogo, da conveniência, da opinião e da doxa, infelizmente.